Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Continuar aqui a meditação da escola, o vídeo 3, né? Estudo 58, o vídeo 3, dando finalização aqui na partilha dele, né? Então, anteriormente, né? Eu estava explicando sobre a realidade do perdão, né? Da forma com que Deus age, assim, que nós não somos juízes de ninguém, né? E tudo que Jesus faz pelas almas, né? Todos os prodígios que ele faz pelas almas, que são grandes demais, né? Então, assim, que todas as chances que ele dá para as almas e o bem que ele faz, né, por cada um. Então, assim, esse não condenar as pessoas, dando continuidade, é o não julgar, não querer mandar a pessoa para o inferno, não ter aquela mentalidade de Lúcifer, né? Que 1 mais 1 é 2. Então, ele via e a única solução para o pecador era matar, entendeu? Porque não conhecia a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, como a gente estava explicando, eu via como uma fraqueza muito grande de Deus. Ele não aceitava. E quem pensa como ele, né, já está também com as trevas. Esse pensamento de descartar, de jogar fora, de condenar alguém. É muito sério isso, né? Mas esse não condenar ninguém não significa também agir como age a sociedade hoje. Não é essa mentalidade de passar a mão na cabeça das pessoas, né? Porque senão a pessoa pode ouvir e falar assim, então aqueles que se defendem mais, esse lado mais progressista, né? Esse lado mais assim, da liberdade total para as pessoas fazerem o que quiserem, são os mais misericordiosos que tem. Então, porque eles aceitam todo mundo, respeitam as diferenças, fazem leis, né, que permitam que as pessoas possam ser o que quiser, fazer o que quiser, querem liberar tudo, qualquer coisa, para que as pessoas tenham acesso a tudo que elas quiserem. Libera a maconha, né, libera isso, libera o casamento homossexual, querem liberar isso, querem liberar aquilo. Então essas pessoas assim são as que mais lutam pelo próximo, são as que mais têm misericórdia, né? São aquelas que menos condenam o outro. Não, não é assim. Não é assim, porque essa misericórdia de Deus não é passar a mão na cabeça. Essa misericórdia tem uma justiça em cima disso. Não é uma coisa injusta, não é uma coisa que finge que não está vendo o erro e deixa a pessoa no pecado. Não, não é uma indiferença desse ponto. Não é desse jeito. Isso aí é uma indiferença. Isso aí não é amor. Então, assim, a gente tem que entender também que, infelizmente, está tendo um. Hoje eu estava meditando, falando com Jesus sobre isso, né? Que o meu esposo estava ouvindo a missa, participando da missa, e aí nas preces, eles falam, né? Ajuda-nos, Senhor, a construir o vosso reino. Mas, assim, a construir o vosso reino. Eu nunca liguei muito para essas frases, eu sempre repeti. Só que hoje aquilo bateu assim na minha cabeça, olha para você ver. O homem quer construir um reino, mas não é o reino da divina vontade, não é esse reino que a igreja está olhando, não é esse reino que nas preces a igreja nos chama a rezar. Não é o reino de Deus. É o homem construir esse reino com bases em promover uma sociedade mais igualitária. Aí na hora que estava rezando as preces, a resposta, aí começou as preces, né? E todas as preces eram voltadas para coisas humanas, para coisas sociais, para coisas assim, bem de resolver aqui na Terra. Então, para você ver que a igreja ainda não se despertou para isso, ela está indo muito para esse lado mais progressista, né? Ela está indo muito para esse lado, ela está muito assim, encantada com esse lado. Ela está muito assim, distraída
com esse lado, né? Então ela também acha que esse lado é o mais bonito, que essa mentalidade, né, de liberar tudo é melhor, é uma caridade maior. Você vê uma coisa errada e não sentir nada. Não, não, isso é impossível, não tem como. Se você sabe que está errado, não tem como, seria você negar a própria realidade. É um amor que nega a realidade das coisas. Você vê o pecado como natural, como uma escolha da pessoa, e não mais como um desvio de caráter, uma desordem. Mas você vê aquilo simplesmente como algo que é uma coisa, uma diferença da pessoa, cultural. Uma cultura que a pessoa tem, uma personalidade diferente, um jeito de ser diferente. E é uma forma assim de você negar a realidade, né? Então, o homem tá querendo muito isso, né? Então você vê assim umas coisas assim muito estranhas acontecendo. Esse querer um reino, mas um governo humano, pensando só no socialismo, pensando assim, só nessa coisa da distribuição da renda igualitária, mas só pensando assim aqui na Terra, eu falei, Jesus amado, ainda não mudaram a mentalidade de antigamente. Ainda querem te pôr no trono dessa forma. Ainda querem um reino dessa forma. Eles querem preparar o Senhor para a sua segunda vinda, te fornecendo esse lugar. Deixando a terra mais limpa, né? Questão do clima. Para o Senhor vir e reinar aqui, mas reinar de um jeito material. Como se o Senhor fosse um novo presidente do mundo todo. Mas assim, de um jeito que não é o espiritual que importa. Não é essa vida espiritual de busca de santidade que importa. Importa que a santidade para eles acontecendo é as coisas aqui estarem tudo bem na terra, né? A santidade é todo mundo ter comida. A santidade é todo mundo ter emprego. Entendeu? Todo mundo prosperar aqui. Então eles querem esse tipo de coisa pelas próprias forças e querem chamar sua atenção para isso. E esquecem o que o Senhor ensinou. Então, assim, é muito estranho essa mentalidade. É muito esquisita essa mentalidade, né? Então, eles acham lindo mesmo. Por isso que a maioria vai pro lado do Lula, a maioria vai pro lado do PT, porque eles acham lindo essa proposta. É muito bonita no papel, entendeu? A parte chata, né, de fazer uma coisa ou outra ali de pecado, eles querem passar por cima. Ah, ninguém é perfeito, entendeu? É uma coisa assim, sabe? Então é muito complicado, porque trataram Jesus assim no tempo de Jesus. Era o que eles queriam fazer também, era pôr Jesus no trono, é colocar Jesus também lá, né, na terra. Queria que reinasse aqui na terra. Quando eles viram Jesus sendo crucificado, viram aquilo como uma derrota. Até muito complicado, não entenderam que ali estava a vitória, do renunciar a si mesmo, do tomar a sua cruz e seguir. Então, isso eles não querem, essas injustiças acontecendo. Eles não querem passar por essa cruz, né? Então é muito complicado, né? Então é o tempo assim que Deus precisa purificar muito a igreja, purificar ela mesma, por causa dessa importância demais que ela dá para o mundo, né? Importância demais que ela está dando para os governos. Importância muito grande que ela está dando para as questões sociais. Não que ela não deva fazer caridade, ela sempre fez, né? Mas assim, ela está muito ligada ao mundo, ela está muito achando que ela tem que coligar demais com o mundo, distraída está, né? Então é muito sério. Tem os padres que buscam o espiritual, mas são poucos diante de muitos que estão mais assim, preocupados com as questões sociais, né? É muito complicado, porque lá no fundo quem cuida do seu povo é Deus, quem dá o alimento é Deus, né? Quem supra as necessidades do seu povo é Deus, entendeu? E eles querem suprir pelas próprias forças, né? Lutar contra um sistema, mas não estão preocupados em lutar contra o sistema das trevas, do pecado, lutar pelas almas, né? Lutar para salvar essas almas aí que estão querendo ir para o precipício, essas realidades da alma, das pessoas que já estão frias, recebendo sacramentos com frieza, né? Sem amor.
sem prestar atenção na palavra, sem se importar com a palavra, fazendo aquilo só com uma forma mecânica mesmo. Então, assim, é muito sério isso. Então, a gente tem que ser do lado de Deus, sabe? Esse negócio de, eu sou direita, eu sou esquerda. A gente tem que ser do lado divino, sabe? É do lado de Deus. É, não confiar em homens, não pôr nossa confiança em homens. Não achar que a nossa vida, para ser boa, depende de uma ação humana, ou de nossas ações humanas em conjunto. Entendeu? Nossas opiniões juntas não valem nada, sinceramente. Só importa o que Deus fala. Um monte de opiniões humanas juntas não vale absolutamente nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem podridão para todo lado, né? E se a gente não pôr nossa confiança em Deus, porque quem é muito também da direita, tem gente que fica doente, tem gente que fica louco, tem gente que fica maluco também, né? Olha o homem que jogou bomba lá no negócio lá do Planalto lá. Então assim, tem gente que fica tão vidrada que fica o dia todo só no celular mandando conteúdo de política. A pessoa não tem Deus na vida dessa pessoa. Só tem política, só tem presidentes, só tem pessoas. Elas ficam tão nervosas, com tanto ódio, com tanta raiva no coração delas, tão distraídas, entendeu? Então os dois lados têm suas doenças. Os dois lados têm sua doença e o homem precisa chegar no ponto dele se aborrecer consigo e com os outros, sabe por quê? Para ele pôr confiança só em Deus. Entendeu? Parar de idolatrar pessoas achando que uma pessoa é a solução para a vida dela. O único que é a solução para nossa vida é Deus. Então é muito sério isso. E essas coisas precisam ser ditas. E nós precisamos estar abertos, porque não se entende a luz de Deus também, as verdades de Deus, o que Ele quer comunicar, se a gente também não vê as trevas. Se a gente não vê esse contraste da luz com as trevas. Porque a luz, ela ilumina sobre as trevas, né? Daquele local. Mas você tem que estar olhando para o que está acontecendo ali. Quando a luz, ela vem, ela faz descobrir o que está errado. Então, a gente não pode ignorar o que está errado. A gente não pode querer só ouvir palavras doces de Jesus no livro do céu e falar só de coisas bonitas e ignorar o que Deus está mostrando, porque senão a gente não vê o equilíbrio entre a luz e as trevas. Aí a gente vê as trevas e vê o que Deus está fazendo, porque Ele está acima do bem e do mal. E para a gente entender como que Deus tira um bem de tudo, não tem como a gente entender isso sem olhar a situação ruim e começar a enxergar, refletir o que Deus está fazendo em cima daquela situação ruim que está acontecendo. Porque Deus está acima de tudo isso. Mas aí a gente precisa ter aquele olhar, né, de observar a ação divina em cima daquilo ali. O que que Deus está tirando de bem? Porque sempre tira um bem do mal. Nada acontece por acaso. Se a gente não entender como que Deus opera com esse equilíbrio de justiça, como que Deus faz em relação às trevas desse mundo, você vai questionar os problemas desse mundo e não vai ver solução nenhuma, né? Você não vai ver solução nenhuma. E você pode até ler o conteúdo do livro do céu e questionar o livro do céu, falando, não tem reino, não tem felicidade coisíssima nenhuma. É tanto problema, é tanta confusão, é tanta guerra. E aí você não vai entender o que está acima disso, o que a divina vontade está fazendo acima disso. Entender que tudo tem uma permissão de Deus, entender que Deus já concluiu tudo, Ele é vencedor. E começar a perceber o para quê que certas coisas acontecem. Como que você vai entender a luz e o para quê de tudo, né? Se você não olhar para a realidade dos acontecimentos, se você quiser ignorar isso. Eu não quero nem ver, porque eu não gosto. Isso me deixa mal. Aí essa parte da escola da Divina Vontade eu vou até passar. Ainda mais está quando começa, estava tudo tão lindo, falando do trecho, e começa esses assuntos chatos. Aí você vai, às vezes você para de ouvir ouvindo, né? Você desliga da tomada, assim. A atenção, porque esse assunto me dá mal-estar, me faz mal, entendeu? Mas aí, quando eu conto essas situações da sua vida ou com a sua família, você fica confuso. Você não consegue ver o equilíbrio, não consegue ver o que Deus está fazendo em cima daquilo, porque você não olha para aquilo, então você fica na hora só triste com mal-estar diante das situações, não consegue compreender
a luz de Deus em cima daquilo, porque você não está acostumado a ruminar também a parte negativa, né? Só quer ver o positivo. Então, quando acontece essas coisas negativas, a única coisa que você pensa é: sai pra lá, dor, eu não quero essa dor, eu não quero esse problema. Ah, esse problema veio atrapalhar a minha vida na divina vontade. Aí você teve esse problema aqui, é sinal de que a vontade divina não está em mim. É muito complicado isso aí. Então, você não vai entender o equilíbrio. Você vai pensar que assim, que pela sua boca, pela sua pessoa, só pode passar coisas bonitas. Não pode sair da sua boca, não pode sair dos seus atos coisas que pareçam ser feias, parece trevas, mas não é. Mas você não vai ver a luz que você está, a luz que está sobre aquele ato que você fez de repente. Você precisa entrar na situação de trevas, no meio da confusão. Deus vai te usar para causar uma confusão, entendeu? Você vai ter que entrar no meio daquela sujeira ali para resolver um problema e ser luz naquele lugar. Mas se você não entende que a luz trabalha dessa forma, se você não entender esse equilíbrio, você pode ficar confuso. Aí o filho da divina vontade não passa por isso, não faz isso, não, sei lá, não denuncia ninguém para a polícia, não denuncia o vizinho que está fazendo uma coisa errada. O filho da divina vontade não faz denúncia, o filho da divina vontade não vai na paróquia reclamar de alguma situação que está acontecendo de errado lá com algum fiel, com algum servo lá do pastoral. O filho da divina vontade não vai levar situação para padre, situação, mexer no vespeiro, né? O filho da divina vontade não mexe no vespeiro, mexe assim, você vai mexer em muitos vesperos, muitas vezes. Você vai mexer no vespeiro, é perigoso, né? Mas você vai ser luz. A luz é assim. A luz penetra por tudo sem se manchar, entendeu? E ser luz é isso, entendeu? É a divina vontade reinando nos seus atos, entendeu? Podendo se estender em você, das diversas formas que ele te colocar. Então, se você tem que entrar em um conflito, em uma briga, sei lá, tá na sua família, uma confusão danada, né? E você é aquela luz ali diante daquela situação, na correção de um filho, né? Ah, xinguei meu filho, bati no meu filho. Ai, meu Deus, agora como que eu tenho coragem de vir falar do livro do céu e você vai ficar vendo maldade? O que você fez, você não vai ver Deus ali. Porque você não entende que Deus está acima disso, você não entende essa ação, esse equilíbrio, né? Em que você ali está sendo divina, corrigindo a situação de trevas, ensinando o seu filho a viver na ordem. E aí você vai ver sujeira nisso, por quê? Porque você não está acostumado a olhar para essas coisas. Porque essas coisas para você não tem nada que Deus possa aproveitar daquilo. Você acha que é uma coisa assim, perda de tempo. Então, como que você vai viver na divina vontade de verdade, fazer atos constantes na divina vontade, que é o que Deus quer? Viver plenamente na divina vontade, se essa parte chata você não quer, você só quer o doce. Então é muito complicado, né? Então é muito sério isso. Como você vai enxergar a ação divina em cima de uma situação ruim, se você não olha para a situação ruim? Se a situação ruim para você é só uma matemática assim, isso é feio, vou virar a cara. Mas não é assim que Deus vê as coisas. Deus não vê as coisas jogando fora. As coisas que Deus permite, se permite, não é porque tem. Se permitiu, é porque tem um bem para tirar. Você tem que entender isso. Se não tivesse proveito nenhum, fruto, talvez não permitiria. Se ele permitiu, já passou tudo pelo crivo dele lá do ato único. E se permitiu passar, é porque já tem um equilíbrio ali em cima. Já tem uma luz assim em cima daquilo, já tem uma solução em cima daquilo. Entendeu? Deus não cai uma folha da árvore sem propósito. Então, qualquer coisa que aconteça está carregada de um propósito. Então, se você reconhece isso, você vai olhar para aquelas coisas buscando esse propósito, com o olhar de Deus sobre elas. Olha, como que eu vou desperdiçar uma situação ruim se Deus permitiu e pôs os olhos nessa situação e falou: eu permito que aconteça, faça-se. Eu permito. Ele permitiu. Então é porque ele já tem muita luz em cima daquilo ali. Então você não pode, você perde luz se você não olhar para as trevas, sabia? Se você não olhar para aquela notícia que Deus está mandando, você perde luzes, entendimento sobre Deus. E é aí que se destrói o mal.
vendo a ação de Deus, não vendo o mal, não dando audiência para o mal. Não é isso que eu estou dizendo, mas é você vendo a ação de Deus, porque ela envolve muitos elementos dos atributos de Deus nas coisas. Um deles você já sabe claramente, que já veio automático na sua cabeça: Deus dá liberdade para a criatura. Deus dá liberdade. Deus deu liberdade para essa pessoa matar a outra. Deus não dá liberdade falando, vai lá e mata. Não é isso. Ele não disse isso. Ele tem uma lei muito clara. Não matarás. Essa pessoa escolheu desobedecer. Então, por culpa dela. Mas Deus permitiu ela concretizar esse desejo de matar e matar. E se ele permitiu, já tem um equilíbrio, já está tudo na balança, pesado e medido. Tem algo, tem uma reparação poderosa em cima disso, tem elementos de santificação em cima disso. Tem equilíbrio para que aquilo aconteça. Entendeu? Entendeu? Tem até o sacrifício de outras pessoas, a dor das outras pessoas é usada. Entendeu? O sacrifício dos santos, porque tem um altar, então Deus ainda permite que esse ser humano viver e poder fazer aquilo. Entendeu? Porque tem pessoas ali se sacrificando por elas. Então, assim, tem todo um equilíbrio, tem todo para que, se a gente não olhar para essas situações e ignorar, a gente perde esse conhecimento de Deus, porque a gente vai achar que conhecer Deus é só olhar para coisas bonitas. Mas tudo o que acontece está Ele, a luz dele concorre com todos os atos humanos. Então tem luz em cima. E a gente tem que conhecer Deus plenamente. Por que Ele permite certas situações na Terra? Ele vai te falar. Por que esse acontecimento, né? Por que isso foi permitido acontecer? Então, assim, tudo tem. Entendeu? Você não pode ignorar nada. Na divina vontade, você não ignora nada. Nada você joga fora, nenhum acontecimento, porque você está jogando fora, você está como desprezando a divina vontade. Você está dizendo assim, a divina vontade nesse ponto não entra. Não tem ponto que ela não entre na Terra. Ela que domina sobre tudo, é Deus que domina sobre tudo. Ele é a cabeça de tudo isso. Entendeu? Então, como que você vai dar glória para Deus se você só quer dar glória para Deus nas coisas doces e nas amargas não? É muito sério isso. Então, entendeu? Então, a gente tem que entender que Deus está acima do bem e do mal. E Ele que governa tudo. Ele é a cabeça. Entendeu? E o reino, todo o ato dele já está tudo feito. Nós vamos vendo passo a passo, observando os acontecimentos de cada dia. Mas Deus, o reino da divina vontade já foi concluído. O reino da divina vontade já foi concluído. Mas não aqui para nós na terra, não no nosso entendimento agora no tempo. Nós estamos dentro de um tempo. Estamos ainda vivendo uma certa... como assim, se a gente estivesse dentro desse ato único de Deus que já fez tudo. Deus já fez tudo. Tudo Ele fez. Mas nós estamos dentro do tempo. Nós estamos na terra. Vendo hoje os acontecimentos que já estavam também já escritos, mas que a gente está vendo agora. Estamos vivendo agora, no tempo que nós somos colocados. Então a gente não vê o reino concretizado ainda. Entendeu? A gente não vê ele concretizado ainda. Mas Deus sabe, do primeiro ao último homem já está tudo realizado. Entendeu? E nós vamos seguindo essa ordem. Até a gente viver em plenitude, né? O reino em plenitude é no céu, né? Em plenitude é nas almas, o reinado dele nas almas no céu, que é todos no céu. Só que ainda a gente vai passar ainda por muitas coisas, ainda vai vir o juízo final, depois do reino da divina vontade na terra, esse tempo de paz, vai vir juízo final. Então, assim, tem muitas coisas que a gente vai vendo ainda que vai acontecendo, que tem que acontecer, entendeu? Mas Deus, a cabeça, que é o autor do plano, já fez tudo perfeitamente. Já está tudo realizado. Então, a gente não tem o que temer. Mas a gente precisa estar colaborando com ele. Entendeu? Não é por isso que ele fez tudo que hoje eu não tenho o que dizer para você.
que ele não tem, ele, como se ele disse assim, se hoje eu não preciso falar nada para ela porque eu já fiz tudo mesmo. Não é desse jeito. Ele se relaciona com você em tempo real, entendeu? Então é muito interessante. Então Deus, ele já sabe de tudo, ele vê antecipadamente as coisas, né? Tá falando do ato único, né? A gente vê numa ordem temporal cada coisa, mas não pensa assim que todos os dias, Deus ele é imutável, é tudo tão fixo, né? Não pensa assim que todos os dias ele espera o homem tomar uma atitude, aí dependendo da atitude tem que ir lá e apertar um botão e resolver, né? Uma coisa. Aí tem que ir lá todo dia e corrigir uma coisa, né? O homem vira para a direita e Deus viu que ele virou para a direita e tem que ir lá e traçar outro caminho, porque o homem virou pela direita. Não, né? Já está tudo feito, já está tudo pronto. Ele sabe de todas as coisas. Então, ele vê antecipadamente todas as coisas, já está tudo preparado. Nada acontece por acaso, nada escapa. Por isso que a gente fala que nada escapa da vontade de Deus. Não é uma coisa que escapou e Deus teve que corrigir na hora o erro. E Deus teve que fazer um plano B, improvisar. Deus não improvisa, né? Não, ele é o que ele é, né? Então, assim, já está tudo firmado, sabe? É claro que tem essa realidade de Deus tirar o bem do mal, porque o homem escolhe errado, escolhe o pecado, né? Escolhe a desordem, escolhe fazer os atos contrários à vontade de Deus. Tem uma vontade querida, perfeita, ordenada, em que tudo funcionaria perfeitamente, sem o pecado, sem tudo essa realidade. Mas é a escolha que o homem faz, né? Que gera tudo isso. Mas tudo que o ser humano já pensou em fazer, todas as respostas, que seja por bem ou seja por mal, que nós damos, Deus já viu. Deus já sabe o que a pessoa vai escolher em cada situação que vier na vida dela. Ele já sabe se ela vai escolher obedecer ou não, se ela vai fazer o bem ou o mal. Ele sabe. É a gente que não sabe. A gente vai dando respostas de acordo com a realidade do que está acontecendo ao vivo, né, com a gente. Mas Deus já sabe, Ele sabe de tudo. Ele sabe já. Ele sabe também as almas que vão para o céu e as que vão para o inferno. Ele já sabe qual alma que vai para o inferno. Ele sabe qual que vai escolher o inferno. Ele sabe. E a alma que escolhe o inferno é aquela que ouve o demônio, né? É aquela que cai no joguinho do demônio, que quer, que ouve, que gosta das insinuações do demônio, né? Então ela vai lá e mata, ela vai lá e rouba, ela vai lá e faz o mal, ela vai lá e destrói, tira a vida, né? Ela é conivente com aquela inspiração, né? O demônio fala com ela, vai lá, traz sua mulher, aí ele vai lá e trai, rouba, pega pra você esse dinheiro aí, pode pegar, você tem direito para pegar. Então ela acha que ela tem direito de tirar o que é do outro. Ela se acha no direito de pegar o que não lhe pertence. Então, assim, é terrível essa realidade. Ela gosta mais, né, das propostas infernais. E ela escolhe isso livremente. Deus intervém na vida dessa pessoa, ele manda aviso e manda ajuda para que ela acorde e saia daquela realidade, sim. Deus manda avisos, né? Deus usa de pessoas, Deus faz a pessoa ver, se ela tá até no celular, clicando alguma coisa, aparece a mensagem de Deus para ela. Vai passar o canal da TV e Deus permite que apareça uma pregação na hora que ela está mudando ali de canal na TV, para ela ouvir aquela palavra. Então Deus faz chegar através de vários canais, de várias formas, uma mensagem para aquela pessoa. Ele avisa de diversas formas para aquela pessoa. Ele faz a pessoa ver uma notícia de alguém que estava fazendo a mesma coisa que ela fez e se deu mal. De a pessoa indo sendo presa naquele exato momento. Que às vezes ela está roubando também, roubando e escapando da polícia. Mas ela vê muitas que não escaparam. E vê a notícia lá de quantos anos de cadeia que a pessoa pegou e tal. Ela vê aqueles que foram pegos, ela vê as consequências daquele mal que ela também quer fazer. Então Deus usa de vários meios para avisar a pessoa. Ele vai trazendo cruzes, apontamento na vida da pessoa, justamente para dar a oportunidade de sair daquele mal,
né? Permitindo que essa pessoa seja vista, denunciada, que alguém filme ela fazendo o ato que ela está fazendo de desordem. Permite que ela seja filmada e exposta, que seja descoberto o mal que ela fez. Hoje está acontecendo muito isso na Terra, né? Os males das pessoas sendo expostos mesmo, denunciado, né? Muita coisa que passava antes batido não está passando batido. Então, para você ver como que Deus está trabalhando para trazer esses avisos já, e essas pessoas que estão filmando são usadas por Deus para isso, se tornam anjos, né? Que estão mostrando ali o pecado, estão sendo descobertos, né? Agora está cheio de casos também de enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão abusando de pacientes nos hospitais, estão sendo descobertos. O abuso deles não está sendo encoberto, está sendo descoberto. Então, assim, aí você vê, assim, que a ação de Deus, assim, trazendo essas cruzes para que a pessoa se corrija, para que ela possa ir para a cadeia e pensar a própria vida, para que ela possa mudar. Então, é Deus permitindo que elas sejam denunciadas e freadas naquele pecado, né? Como se colocasse uma pedra no caminho dela, para ela mudar de vida, para ela mudar. Então, é muito importante, né? Aquele professor também que estava lá molestando a menina dentro da sala, e um colega filmou, né? Foi muito importante. Então, assim, é tudo ação de Deus, né? Para que o homem possa voltar, se ordenar, se corrigir, né? Sair daquela realidade de pecado, entendeu? E a pessoa sempre na escolha dela. Ela pode voltar e mudar? Pode. É aceitar que aquilo que ela perde também por causa daquilo que ela escolheu, porque ela perde o emprego, ela perde a estima própria, né? Tem todos os jornais. Ela perde às vezes a família, mas ela aceitar também as consequências do pecado dela e aceitar como meio de expiação. E Deus usa isso como meio de expiação, não é algo perdido. Não pensa que é porque o homem fez a escolha errada e a vontade permissiva de Deus agiu que é tudo perdido. Existe essa realidade da justiça de Deus também, que já foi tudo estabelecido, né? Jesus, ao vir na terra, formou esse banco de expiação e reparação através da vida dele, dos méritos dele. Então Jesus já deixou essas ajudas, né? Já deixou essas graças justamente para ter a possibilidade de se emendar e sair do mau caminho. Então isso é muito importante, né? Essa ação de Deus na terra, né? Aqui também Jesus falou no estudo sobre o primeiro lugar no reino, né? Como que é o que acontece o reino da divina vontade, onde ele está. Em primeiro lugar, o reino da divina vontade está na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Porque é o plano deles, e eles vivem totalmente em unidade com esse plano, tá? Não tem isso, o Pai pensa uma coisa, o Filho outra, o Espírito Santo outra. Não existe isso não, né? E é justamente que o reino da divina vontade está neles porque eles concordam entre si. Os três juntos concordam entre si, eles são iguais em tudo. Eles têm um mútuo amor. Então eles concordam entre si, adoram e respeitam, eles se submetem a essa vontade de Deus também. Isso a própria vontade deles, né? Então, eles amam esse plano deles, tá? Eles amam, eles vivem nesse plano, né? É muito incrível isso, né? Que é o plano que eles criou, né? O plano dos três, né? E que eles totalmente estão coniventes com isso, não tem... Você nunca vai ver discordância entre eles, de jeito nenhum. Então, o reino só acontece onde não há oposição, disputa, né? Não, onde tem vontades separadas, cada um tem uma vontade. Aí não tem reino da divina vontade. O reino da divina vontade só acontece em concordância. Uma vontade só reinando e sendo respeitada, sem oposição. Então, é muito importante isso. Aí falou que o segundo lugar, onde está o reino da divina vontade, é na criação, porque a criação está totalmente em concordância também, está totalmente em ordem, né? Não há oposição, né? O sol é sol, a lua é lua, as estrelas são as estrelas. Cada um está no seu posto. As criaturas estão totalmente ordenadas dentro do posto que elas foram colocadas e elas não saem dali. Elas seguem a ordem de Deus.
E elas, você não vai ver animal sofrendo mutação, você não vai ver animal é, mudando de espécie, né? Querendo ser outra espécie. Ah, eu sou coelho, mas eu me identifico como leão. Não existe isso. O coelho é coelho, o coelho vive com os coelhos, alimenta aquilo que o coelho foi feito para comer, vive, busca procriar, né, dentro da sua ordem, com outra coelhinha, né, o coelho com a coelhinha. Então não vai ter nada desordenado e eles vão lá ter o ato deles lá de reprodução dentro do jeito que Deus fez. Não vão fazer nada diferente disso, não vão fazer nada antinatural. Vão fazer dentro, vão ter a reprodução dentro do que Deus criou aquela espécie para se reproduzir. Vão reproduzir como elas foram feitas para reproduzir. Então você vai ver elas bonitinho e você vai ver as espécies cada um no seu lugar. Você não vai ver, por exemplo, um leão vindo para a cidade. Você vê que eles ultrapassam o seu limite. Você não vai ver o mar ultrapassando o seu limite, né? A não ser que Deus permita um flagelo, mas você não vai ver. Então, assim, todas as coisas estão no seu devido lugar. Então, a criação, ela está também no segundo lugar, porque é onde, assim, que quem rege é só a vontade de Deus em plenitude. A criação não tem uma vontade também para que tem que esperar ela concordar com Deus, não. Elas não têm. A única vontade que reina é a de Deus. Até onde Deus pode reinar em plenitude, sem encontrar uma oposição a Ele, uma outra vontade que tem que esperar ela concordar. Não. Então é a vontade de Deus plenamente, inteirinha, vamos dizer assim, só ela reinando na criação. Por isso ela é segundo lugar. E aí ele falou também do terceiro lugar, que é o céu, né? Que na criação tem uma ação direta de Deus. Mas no céu também teve concordância, né? Teve pessoas e elas precisaram concordar com o plano de Deus. Então, ele encontrou uma outra vontade que concordou com a vontade dele, né? Que é onde a vontade dele reinou. Mas não é igual na criação, que é uma ação direta de Deus. Ali não. Então, no céu, tem pessoas que fizeram a escolha, né? Que é de fazer a vontade de Deus, de viver a vontade de Deus. Então, ele é o terceiro lugar, né? Então, é muito interessante essas informações aqui. Aí, ele vai falar do quarto lugar, que são os homens aqui da terra, somos todos nós. E aí ele traz essa realidade, que é a parte onde ele encontra o problema, né? A oposição a ele, porque não tem vontades rendidas ainda, pouquíssimos que estão sendo filhos da divina vontade se rendendo a ele, mas diante de um mundo enorme. Então, no homem ele encontra essa vontade oposta, porque também tem que escolher a vontade divina, precisa que conhecer e escolher a vontade divina. E nos homens é onde que a gente trabalha. É onde que a gente trabalha. Por isso que a gente não fica tanto assim ofertando o céu, olhando para as estrelas e tudo. Porque elas já estão ali. Deus está sendo adorado, amado, reconhecido, né? Está intacto, né? O que ele fez. Então a gente trabalha mais nesse campo mesmo com os homens, onde que tem as vontades opostas a Deus. Por isso que concentra mais para nós, não trazendo muita mensagem de céu, de santo, porque eles estão lá, né, na visão beatífica, né, plenitude. E ele traz mais as almas, né? Então traz mais para nós os homens da terra, os pecados das criaturas, né? As desordens que as criaturas estão fazendo, o que elas estão falando, o que elas estão, como elas estão agindo, para a gente fazer esses atos reparatórios, porque onde Deus ainda não encontra vontade rendida, onde Deus encontra oposição ainda, então por isso ele não pode reinar entre as criaturas, enquanto tem essas oposições a ele, é entre os homens, entendeu? Por mais que você fale, mas Deus tira um bem de tudo, tá? Mas tem uma ordem perfeita que não está sendo respeitada. Tem o plano, a vontade querida, ordenada, que não está sendo cumprida pelos homens. Então, fica essa situação de ter que castigar, né? De ter que usar da justiça. Porque o ser humano não está, né? Está fora do posto, né? Então, é uma realidade muito complicada, é onde a gente mais trabalha, entendeu? E ele deixa o homem consciente de que está errado.
E não afasta da consciência do homem essa mentalidade. Tanto que se as pessoas não tivessem essa mentalidade, né? Por que que você acha que o ser humano se esconde, né? O ser humano faz escondido. Por isso, porque sabe que está errado. Então Deus deixa a pessoa consciente disso também, do que é o mal. Entendeu? Deixa ela consciente do que ela sabe. Se eu infringir a lei, se eu tô roubando, eu sei que é errado e eu vou ser preso. Entendeu? Se eu tô matando, eu sei que é errado. Então, assim, ele deixa o homem consciente do mal que ele tá fazendo, sim. Ele manda avisos, ele manda pessoas para falar para ela. Ele mostra para elas, gente, o exemplo errado para ele perceber que tá errado também. Que aquilo que ele tá fazendo não é bom. Então, assim, ele não deixa a pessoa assim cega. Entendeu? Então é muito sério isso. E ele, tudo que acontece, está acontecendo na terra, das denúncias, de tudo que acontece, é Deus dando oportunidade para o homem reparar o pecado dele. Porque tudo foi méritos que Jesus conquistou na cruz. Então tem sobre o mundo uma estrutura de penitências. E isso tudo é graça que Jesus trouxe, né? Jesus trouxe os sacramentos, a igreja que é maravilhosa. Justamente para ser esse meio de ajuda, de remédio, de cura, de regenerar o ser humano. Justamente o meio para que ele volte para a ordem. O meio para que ele possa ali, ao beber o sacramento, não adianta só. O sacramento só tem seu efeito se o ser humano ouve a palavra de Deus, se põe em prática, né? Se ele se move por essa palavra, por essa verdade. Mas ele deu esse meio para o ser humano se regenerar. E tudo é conquista da vida de Jesus, dos atos que Jesus fez, não só na paixão. É a vida de Jesus todinha, da sua concepção até a cruz. É tudo foi feito. Né? Jesus deixou tudo para que o homem possa consertar os seus erros, reparar, pedir perdão. Né? Tudo é graças vindas da redenção e Deus aceita. Deus aceita que o homem se utilize desse meio e peça perdão e mude. Não tem nada de errado nisso. Ele deixou isso até enquanto não tem o reino da divina vontade. Então ele deixa, porque precisa passar por esse meio, né, da graça. A gente não burla as coisas, né? Não pula etapa, não queima etapa. A gente passa por todo um processo que Jesus nos deixou. E ele deixa os sacramentos para ser essa força para a alma do homem. A Eucaristia para ser esse alimento do homem. Entendeu? A cruz, que é para enxertar Deus na alma. Então, assim, que é um novo batismo a cruz. Então, ele deixa todos esses meios de penitência para o ser humano mudar a sua vida, para o ser humano consertar a sua vida, para o ser humano ver o caminho que eu tomei, meu Deus do céu, e mudar de vida, e mudar de direção, e fazer seus atos de penitência, mortificação, jejum. Tudo isso são meios deixados para redenção, para que o ser humano possa, né, se regenerar. Que pelo menos primeiro o homem tem que se humanizar, né? Porque nesse caso do desordem, o ser humano age. Nem vou falar animal, não, porque falar como animal é estranho, porque os animais são ordenados. O homem age de um jeito assim, monstruoso. Monstro, parece um monstro. Entendeu? Então ele precisa se humanizar com a humanidade de Jesus. Né? Vamos dizer assim, ver na humanidade de Jesus e buscar virtude, né? Buscar viver no equilíbrio, buscar as mudanças, buscar ser sóbrio, justo, caridoso, né? Então, assim, para se preparar para mais, né? Então, é muito importante isso. Então, ele, para corrigir os passos das desordens do ser humano, né? Ele tem a redenção para isso, entendeu? Os meios que ele deixou na redenção. É muito importante para que o homem possa sair dessa condição de escravidão e servir a Deus, se tornar servo de Deus. Um servo virtuoso, né? Justo, correto, equilibrado, né? Então, assim, tem as ordens civis e morais, tudo foi feito para isso, né? O homem começar a viver dentro também dessa ordem civil, dessa ordem moral, espiritual, né? Buscando ali ser correto ali no obedecer os mandamentos de Deus, tudo isso, entendeu? É justamente para começar, tipo, a alinhar o homem.
entendeu? Mas a ordem, o estado original é ele ser morada divina. Ele viver com a sua vontade. Então ele vai vivendo primeiro no estado de união, né? Mas ele tem a vontade humana dele buscando fazer a vontade de Deus, assim, dentro de uma obediência, de uma virtude, né? De buscar fazer o que é correto, né? Ser trabalhador, ser justo e fiel ali, né? Mas e Deus aceita tudo isso, né? Não são coisas jogadas fora, né? Deus aceita tudo isso, mas Ele quer mais, né? A gente quer mais. Só que o que a gente vai entendendo, aqui no reino, eu estava falando no final do estudo, né? Que o reino da divina vontade, ele vai acontecer, mas não quer dizer que serão todos assim, filhos da divina vontade em altíssimo grau. Vai ter servos também, né? Jesus já falou sobre isso. Tem um estudo passado aí, tem um tempo atrás, que ele falou que ainda teria o reino da graça, as pessoas que viveriam na graça, as pessoas que viveriam na santidade humana e na santidade divina. E na santidade humana ele daria as ajudas para quem quisesse viver na santidade divina. Mas depende da disposição da criatura, nem todos têm essa disposição. Muitos não conseguem penetrar no divino, assim, viver de uma forma mais infusa. Então a pessoa consegue se concentrar nas virtudes e falou, os servos vão ser ótimos servos, não vão ser maus servos. Vão ser ótimos servos, entendeu? Bonitinho, né? Vivendo a virtude bonitinha, buscando imitar Jesus e tudo. Então vai ter essa realidade também, né? Do reino da divina vontade. E os filhos vão ser os governantes, né? Porque eles terão na boca a palavra criativa, né? Porque às vezes o servo não vai conseguir ouvir a Deus assim claramente, né? Entender o que Deus quer. E o filho da divina vontade vai saber dizer para ele o que Deus quer e ele vai obedecer, né? Então, assim, são coisas que ainda tá para ser reveladas, como foi falado no estudo, né? Que a gente espera pra gente não ficar assim, tentando entender, não é com a nossa cabeça, né? É com a de Deus, usando a nossa mente, né? Mas esperando de Deus as informações, entendeu? Então os filhos terão aquela ciência infusa, né? Poderosa para orientar os servos que não estão conseguindo ouvir a Deus, né? Que precisam de uma orientação. Então vai ter esses. O Senhor tem uns trechos do livro do céu que o Senhor fala desses que seriam como que mestres, né? Seriam como que eu esqueci a palavra, né? Mas que seriam esses que iam levar luzes, né? Que seriam os doadores. Esses vão ser os doadores, né? Aqueles que forem mais ousados, né? Corajosos, né? Então assim, aqueles que vão ir além, vão buscar conhecer de verdade a Deus. Mas aí ele falou uma coisa muito importante. É, só, só, só se entende a Deus, se conhece verdadeiramente a Deus, aquele que tem esse interesse verdadeiro de conhecer a Deus, né? Senão não conhece. Então, só quem tiver uma vontade muito poderosa em conhecer a Deus, vai entender completamente a Deus assim, né? Vai ter realmente esse conhecimento pleno de Deus, essa ciência infusa. Só vai alcançar essa ciência infusa quem realmente tiver essa ousadia, esse interesse muito grande por Deus, né? Em querer conhecer, esse amor muito grande, esse desejo poderoso mesmo de buscar e buscar e buscar e buscar. Então, é muito sério. Então, o servo, você vê que é aquele que também agrada a Deus vai agradar a Deus no reino da divina vontade, mas ele não fica como servo porque não teve assim, aquela vontade tão poderosa. Às vezes ele se acomodou, ele pensou, eu só chego até aqui eu consigo, né? Então, também as virtudes são importantes, canal é importante. Sim, a mudança de bens vão continuar caindo sobre essas pessoas, mas não no grau que cai do Filho da Divina Vontade, né? Que vai ter acesso a coisas de Deus inéditas, né? Coisas muito grandiosas, assim, de bens, que esses bens são conhecimentos de Deus. Eles vão receber os efeitos, eles vão se alegrar ouvindo o que os filhos têm a ensinar, e eles vão receber isso também, né? Mas assim,
esse diretamente, sabe? Esse infusamente, né? É realmente para os filhos. Mas não quer dizer que Deus não vai ficar. Deus aceita, sabe? Essa realidade de que terão os filhos e os servos. Então, isso é importante também entender, né? E para finalizar aqui, né? Então, para ter esse reinado da divina vontade, ele fala, igual eu tô falando dos servos, né? Ele fala dessas etapas que existem, né? Ele fala das etapas, não, ele fala assim da vontade querida, a vontade querida que é quando ele manifesta o que deseja, né? A pessoa tem conhecimento do que Deus quer. Tem a ordenada, você viver de forma ordenada, é a obediência, é a vida ali ainda do servo, né? Porque o servo vai obedecer. Às vezes ele não sabe qual é a vontade querida de Deus, vai ser mostrada para ele e ele vai e obedece. Então a pessoa vive assim, obedecendo. Mas para viver a vontade constante, né, para viver de forma constante, primeiro passa por esse período de purificação e a vontade constante só com a posse mesmo da divina vontade. Você viver realmente constante, que é uma coisa assim que não para, não paralisa, né? E você tem o entendimento, né, da vontade de Deus. Você tem iluminação, você, né, assim, se infusa para compreender o que Deus quer em cada situação. Então você já responde a Deus assim de uma forma mais assim, vamos dizer assim, espontânea, né, natural. Você já compreende o que Deus está fazendo ali naquela situação, o para quê daquela situação. Então você já vai tendo essa compreensão, né? E isso só vem pelo conhecimento de Deus, tá? Porque ele fala assim, essa ordem, como que Deus leva a criatura para a ordem, né? Para o estado original? Através do conhecimento. E não é conhecer uma coisa só, é conhecer tudo de Deus. É o que ele fez na criação, é o que ele fez na redenção, é o que ele fez na santificação. É você ter todas essas informações, você vai ser circundada, você vive circundada das obras de Deus, né? Compreendendo tudo que ele fez, ouvindo tudo, através da palavra, né? O conhecimento, ouvindo tudo que ele diz, do que ele fez, do para que ele fez, disso, daquilo, olha, na redenção eu fiz isso. E não só naquilo que ele fala na palavra, mas nas circunstâncias da sua vida, né? Você começa a observar essa ação divina, tem esse interesse. É um amor, é uma atenção muito grande, porque ele fala que a gente tem que estar antenado com todas as informações de Deus, sobre Deus. Se a gente não tivesse amor, não tivesse interesse, não tivesse disposição, a gente perde tudo, não. Então não vive verdadeiramente nessa constância, porque essa constância é uma atenção que não é só um dia, é sempre. E não é de vez em quando estar atento e outras vezes não. É sempre, é sempre. E é em cada situação da sua vida, porque aqui ele fala que ele usa das pequenas e das grandes coisas da nossa vida, das situações naturais e espirituais. Então ele usa de tudo. Então, é nas pequenas coisas ele tira, as obras dele, são atos dele, não são só grandes coisas, mas nas pequenas coisas, porque a gente é matéria para ele usar. A nossa vida mas ele só pode habitar em nós em plena posse, né, se realmente caminhamos nessa constância, se realmente temos esse desejo, essa atenção mesmo, né, de que Deus opere em nós, que ele realmente tem o controle de tudo. Então, assim, depende muito do amor, da disposição da criatura, né? Porque ele fala dos graus de amor. Então depende muito da disposição da criatura em estar atenta, porque ela pode ouvir as coisas de Deus, entrar no ouvido e sair pelo outro. Então é muito sério, né? Então é um amor muito grande que te puxa uma atenção muito grande por um amor, por um reconhecimento verdadeiro. Então é muito sério, né? Então aí da constante você passa a cumprida, né? Ainda ele fala sobre essa cumprida também. Então, assim, é muito grande isso. Mas para isso, Deus já quer. Da parte de Deus está tudo feito. Mas depende da criatura. Entendeu? Depende da criatura. Então, já está tudo no controle de Deus, mas ele serve da criatura para operar. Então depende dessa disposição da criatura. Então já está tudo feito, as obras dele. Mas para a criatura ser circundada dessas obras, ela tem que querer, ela tem que dar atenção para isso, né? É uma escolha que ela faz. Então é muito importante, né? Tudo isso que Jesus está falando na escola. Amém?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Deus abençoe.